Hoje tem um acontecimento importante em Brasília, né, Pedro Moreira? Aqui, ó, aparece em tela, aliás, agora o Pedro, aqui antes estava a imagem dele. Mauro Cid, tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, ele, que aparece aí em tela, vai hoje ao Supremo para uma audiência. E aí, a expectativa é que ele deve retirar a tornozeleira, que usa desde que fechou um acordo de delação na ação do plano de golpe. Mauro Cid, que inicialmente foi preso por um outro assunto, o de acusação de falsificação em carteirinha de vacinação, né, Pedro? Em maio do ano retrasado, se eu não estiver enganado, posso ter errado aqui se foi ano passado ou retrasado, mas o mês de maio eu me lembro aqui com certeza. Pedro Moreira, como é que vai ser esse rito hoje com Mauro Cid, hein? Elisa, sua memória afiadíssima, como sempre. Maio de 2023, que ele foi preso, né, preventivamente. Elisa, então, essa audiência pública, essa audiência, né, uma audiência fechada, está marcada para as 14h. O tenente-coronel Mauro Cid e os advogados dele vão ao Supremo Tribunal Federal e vão ser atendidos por juízes auxiliares do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, já que Moraes está cumprindo a agenda no Rio de Janeiro, né, como a gente já falou. Essa audiência vai servir para explicar para Mauro Cid as condicionantes do regime ao qual ele foi condenado, né? Ele foi condenado junto com os outros réus do núcleo 1 da trama golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mauro Cid foi condenado a 2 anos em regime aberto inicialmente. Então, nessa audiência que está marcada hoje, ele vai ouvir ali dos juízes auxiliares, do gabinete do ministro Moraes, que ele tem que cumprir uma série de determinantes, né, sob o risco de ter o regime modificado, né, pode passar inclusive para o regime fechado. A gente separou até uma arte aí para explicar essas condicionantes, né, do regime de pena de Mauro Cid. Ele fica proibido de deixar a comarca sem autorização da justiça, ou seja, deixar a cidade, né, em que ele vive. Tem que respeitar recolhimento domiciliar noturno entre 8 da noite e 6 da manhã. Fica obrigado a comparecer toda segunda-feira, se apresentar à justiça aqui do Distrito Federal. Fica proibido de sair do país, ele inclusive teve o passaporte suspenso, né? E também fica proibido de ter porte ou posse de arma de fogo. Não pode usar redes sociais e não pode ter contato com nenhum outro réu da tentativa de golpe, seja do núcleo 1, no qual ele foi julgado, seja de qualquer outro núcleo. Agora, Elisa, depois dessa audiência, então, ele vai poder se dirigir à Secretaria de Administração Penal aqui do Distrito Federal para retirar a tornozeleira eletrônica. Isso já foi decidido pelo ministro Alexandre de Moraes na semana passada, quando determinou que, no caso de Mauro Cid, o caso dele é considerado transitado em julgado, já que os advogados dele decidiram não recorrer dessa pena dele de 2 anos em regime aberto. E aí o ministro Moraes disse que depois dessa audiência, então, ele está autorizado a retirar a tornozeleira eletrônica. Só que dessa audiência, Elisa, pode surgir um novo modificador da situação de Mauro Cid. Porque vai ser emitida também, hoje, lá no Supremo, uma certidão com todos os prazos que Mauro Cid já cumpriu de prisão e de medidas restritivas. Ele ficou preso entre maio e setembro de 2023, aí fechou o acordo de delação premiada e depois disso passou a ter que seguir as medidas restritivas que incluíram o uso de tornozeleira eletrônica. Os advogados pedem que esse período todo, que soma mais de 2 anos, seja abatido da pena dele. Então, essa certidão que vai ser emitida hoje nessa audiência no Supremo, a defesa dele vai poder pegar essa certidão, apresentar para o juiz de execuções penais aqui do Distrito Federal, que vai poder fazer a compensação desse prazo. Se o juiz entender que ele já cumpriu esses 2 anos, então a pena vai ser considerada cumprida extinta, Elisa. Então, ou de olho nessa audiência que vai ser fechada no Supremo, mas que depois deve ter o vídeo, né, o registro em vídeo divulgado pela Suprema Corte. A gente vai poder acompanhar o resultado disso e acompanhar também se depois o juiz aqui do Distrito Federal vai considerar a pena dele já como cumprida, Elisa.